Audiobook O Indivíduo e a Natureza dos Eventos em Massa. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Parte 4. O Idealista Praticante. Capítulo 10. O Bom, o Melhor e o Muito Melhor. Cumprimento de valores versus competição. A maioria dos leitores deste livro podem ser considerados idealistas, de uma forma ou de outra, por si mesmos ou por outros. Ainda certamente nestas páginas apresentamos várias imagens de acontecimentos sociais e políticos, realidades que estão longe do ideal. Nós tentamos esboçar para vocês muitas crenças que minam sua integridade privada como indivíduos e contribuem para os problemas muito bem definidos e atuais no mundo de massa. Muito poucas pessoas realmente agem novamente com más intenções. Qualquer situações infelizes nos campos da medicina, ciência ou religião resultam não de qualquer esforço determinado para sabotar a ideia, mas, em vez disso, acontece porque os homens muitas vezes acreditam que qualquer meio é justificado na busca do ideal. Quando a ciência parece traí-lo em sua sociedade, o faz porque seus métodos são indignos de sua intenção, tão indignos e tão fora de linha com o propósito primordial da ciência, de que os próprios métodos quase chegam a uma insidiosa atitude autocientífica que passa despercebida. O mesmo se aplica à medicina, é claro, quando em seu digno propósito de salvar vidas, seus métodos geralmente levam a experimentações bastante indignas, de modo que a vida seja destruída para salvar, digamos, um maior número de vidas. Superficialmente, esses métodos parecem às vezes lamentáveis, mas necessárias, mas as implicações mais profundas superam em muito quaisquer benefícios temporários, pois através de tais métodos os homens perdem de vista da sacralidade da vida e começam a tratá-la com desdém. Frequentemente, você tolerará atos bastante repreensíveis se achar que eles foram cometidos em prol de um bem maior. Você tem tendência a procurar o mal absoluto, pensar em termos de os poderes do bem e do mal, e tenho certeza de que muitos de meus leitores estão convencidos da força do mal. O mal não existe nesses termos, e é por isso que tantos aparentemente pessoas idealistas podem ser parceiras em ações bastante repreensíveis. Enquanto saem dizendo a si mesmos que tais atos são justificados, uma vez que são métodos que se utilizam para se obter um bom fim. É por isso que os fanáticos se sentem justificados em suas ações. Quando você se entrega a esse preto e branco pensando, você trata seus ideais mesquinhamente. Cada ato que não esteja de acordo com esse ideal começa a desvendar o ideal em seu cérebro. Como eu tenho declarado, se você se sentir indigno ou impotente para agir, e se você é idealista, você pode começar a sentir que o ideal existe então em um futuro bem distante, que é necessário tomar medidas que você de outra forma não levaria para alcançá-lo. E quando isso acontece, o ideal é sempre corroído. Se você quer ser um verdadeiro idealista praticante, então cada passo que você dá ao longo do caminho deve ser digno de seu objetivo. Em seu país, o sistema de livre iniciativa teve origem, ou seja, está imerso em origens estranhas. Baseia-se na crença democrática em que o direito de cada indivíduo de buscar uma vida digna e equitativa e uma vida equitativa. Mas isso também está ligado à teoria darwiniana de que ideias da sobrevivência sempre do mais apto, e com a crença então de que cada indivíduo deve buscar o seu próprio bem às custas dos outros e pela bastante errônea concepção de que todos os membros de uma dada espécie estão em competição entre si e que cada espécie está em competição com as outras espécies. As leis da oferta e da procura são equivocadas com base em um complemento de crença onde coloca-se na natureza a ganância básica do homem. No passado, você tratou a terra em seu país como se fosse sua espécie, sendo o mais apto tinha o direito de sobreviver às custas de todas as outras espécies e à custa da própria terra. O ideal do país foi e é excelente, há direito de cada indivíduo de buscar uma vida justa e uma existência digna. Os meios, no entanto,
ajudou a corroer esse ideal, e a interpretação pública de que os princípios de Darwin foram infelizmente transferidos à área econômica e à imagem do homem como um animal político. Religião e ciência. Negou-se igualmente a outras espécies qualquer consciência real. Quando o homem falou da sacralidade da vida, em sua forma mais expansivas, ele se referia apenas à vida humana. Você não está em competição com outras espécies, nem você está em qualquer competição natural com vocês mesmos. Nem o mundo natural, de alguma forma, o resultou da competitividade entre as espécies. Se fosse esse o caso, você não teria um mundo de forma alguma. Individualmente, você existe fisicamente por causa da cooperação insuperável que existe apenas biologicamente entre a sua espécie e todas as outras, e em níveis por causa das afiliações celulares que existem entre as células de todas as espécies. A realização de valor é uma propensão psicológica e física que existe em cada unidade de consciência, impulsionando-a para a sua própria realização maior, de tal forma que seu indivíduo, implementando-a, também contribui para o melhor desenvolvimento possível uns dos outros, tal como uma unidade de consciência. Essa propensão opera abaixo no âmbito da matéria. Ela opera acima também, mas estou aqui preocupado com a natureza cooperativa com a qual a realização de valores dota todas as unidades de consciência dentro de seu mundo físico. Enquanto você acreditava na competição, então a competição tornou-se não apenas uma realidade, mas um ideal. As crianças são ensinadas a competir uma com as outras. A criança naturalmente compete consigo mesma ou a si mesma em um desejo de superar o velho desempenho com o novo. A concorrência, no entanto, tem sido promovida como o ideal em todos os níveis de atividade. É como se você devesse olhar para os outros para ver como você está indo. E quando você é ensinado a não confiar em suas próprias habilidades, então é claro que você precisa muito da opinião dos outros. Eu não estou aqui falando de qualquer competição lúdica, obviamente, mas de um espírito determinado, rigoroso, desesperado, uma competição às vezes quase mortal, na qual um valor de uma pessoa é determinada de acordo com o número de indivíduos que ela ou ele desviou-se de si mesmo. Isso é realizado em economia, política, medicina, ciências e mesmo nas religiões. Então eu gostaria de reforçar o fato de que a vida é de fato um empreendimento cooperativo e que todos os passos dados em direção ao ideal devem por si mesmos ser promotores de vida. Fim do ditado. Antes de finalizar essa sessão, eu vou ler aqui uma pergunta que o Robert fez para o Seth. Eu queria falar ainda um pouco mais com você, Seth. Posso fazer uma outra pergunta? Seth responde que sim. Por que Jane é tão sensível ao clima do verão? Pergunta Robert para Seth. Segue a resposta de Seth sobre o assunto. Como eu disse antes, Hubert considera o verão uma época de férias e lindas distrações. Ele não trabalha bem com isso. Ele tem medo de que isso possa levar ao relaxamento. Ele anseia em direção a horas mais frescas, que então se tornam para ele mais significativas. As pessoas geralmente respondem às estações do ano de forma individualista, usando certos elementos para estimulá-los ou retê-los, usando as sessões como caixas de ressonância. Em relação a todas as pessoas dentro, e isso existe em relação a todas as pessoas dentro de seus próprios limites, é claro. Hubert gosta do verão, mas prefere os dias mais frios, onde ele usa com maior aproveitamento do seu tempo. Agora sim, fim da sessão. Sessão 869. Aqui vai uma pequena nota para ser adicionada ao seu material sobre doenças, pois esta será uma sessão breve. Todos os organismos biológicos sabem que a vida física depende de uma constante transformação da consciência e da forma. Em seus termos, estou dizendo, é claro, que fisicamente a morte dá vida. Esse é o conhecimento biológico, é intimamente reconhecido em níveis microscópicos.
Mesmo suas células sabem que suas mortes são necessárias para a continuação de sua forma física. Toda orientação é estranha ou estranha apenas à sua crença seu sistema de crença consciente. De uma forma ou de outra, a maioria das pessoas tem consciência de um desejo de morte antes de morrer, um desejo que elas geralmente não fazem conscientemente e também não o reconhecem conscientemente. Em grande medida, as sensações de dor são também resultados de suas crenças, de modo que mesmo as doenças que são de fato acompanhadas agora por grande dor não precisa ser. Obviamente, estou dizendo que os vírus mortais não pensam em si mesmos como assassinos, assim como um gato não pensa em si mesmo como um assassino quando devora um rato. O camundongo pode morrer e uma célula pode morrer como resultado do vírus. Mas as conotações aplicadas a tais eventos também são o resultado das crenças. Na esfera maior da vida espiritual e biológica e atividade biológica, os vírus estão protegendo a vida em seu nível e na capacidade dada a eles. De uma forma ou de outra, eles são sempre convidados, novamente, sempre convidados, em resposta a esse maior ritmo de existência, no qual a vida física depende da constante transformação de consciência e fora. Alguns capítulos iniciais do nosso último livro, Os Eventos de Massa, lançam luz sobre outras razões que não são não biológicas em tais circunstâncias. A fase da morte é então uma parte do ciclo da vida. Eu mencionei experimentos evolutivos, como você pensa em evolução. Há uma doença sobre a qual você leu recentemente em que a pele fica coriácea após uma coceira intensa. Um desenvolvimento fascinante em que o corpo humano tenta formar uma pele semelhante a couro, que, se experimentado continuamente, seria flexível o suficiente para, digamos, uma locomoção normal, mas resistente o suficiente para se proteger na selva e em ambientes das picadas de muitos insetos. Muitos desses experimentos aparecem em certos estágios como doenças, já que as condições obviamente não são físicas normais. Até certo ponto, o câncer também representa uma espécie de experimento evolutivo, mas todas as tais instâncias escapam de você porque você pensa nas chamadas evoluções como terminada. Algumas variedades da sua autoria de espécie foram consideradas pelos animais como uma espécie doente de animal. Por isso, quero ampliar seus conceitos. Em todo o esquema natural e em todos os níveis, mesmo sociais ou econômicos, a doença sempre tem sua própria base criativa. Anormalidades de qualquer tipo no nascimento sempre representam versões prováveis da própria espécie, e elas são mantidas no pool genético para fornecer um interminável banco de suplentes. Existem todos os tipos de interrelações. As chamadas crianças mongoloides, por exemplo, são lembretes da herança puramente emocional do homem, como separada de suas realizações intelectuais. Eles frequentemente aparecem mais numerosos em civilizações industrializadas por essa razão. Em nosso próximo livro, vamos tentar familiarizar as pessoas com a foto das suas verdadeiras naturezas de espécie, pois existem independentemente de seus sistemas de crenças. Esperamos mostrar a origem do homem como existindo em um ambiente interno e enfatizando a importância dos sonhos no avanço evolutivo e como a principal origem do homem em suas conquistas mais criativas. Seção 870. Os projetos para desenvolvimento de ideais existem dentro do conjunto de conhecimento genético, proporcionando à espécie inúmeros caminhos para o seu cumprimento. Esses projetos existem mentalmente como ideias. Elas expressam a si mesmos por meio dos impulsos e da criatividade dos indivíduos da espécie. Seus atletas naturais, por exemplo, mostram através do seu físico experiências com certas condições corporais ideais. Eles podem personificar grande agilidade ou força ou poder, atributos individuais ideais físicos que são apresentados a outros para sua apreciação e que significam, para qualquer medida, habilidades inerentes à própria espécie. Eu acredito que o homem corre a milha muito mais rápido agora do que ele fez, digamos, há 30 anos atrás.
A velocidade efetiva do corpo aumentou repentinamente? Dificilmente. Em vez disso, as crenças mentais sobre o desempenho do corpo mudaram e o aumento da velocidade física resultou-se como isso. O corpo pode de fato correr mais rápido do que o recorde atual. Eu apenas quero mostrar o efeito das crenças sobre o desempenho físico. Todas as pessoas não querem ser corredores experientes, no entanto. Sua criatividade e seus ideais podem estar em campos bastante diferentes, mas o desempenho individual sempre aumenta o conhecimento das espécies. Bom, melhor, ainda melhor? É ruim ser um mau corredor? Claro que não, a menos que correr seja sua vocação particular, e se for, você melhorará com a prática. Agora, seus ideais, sejam eles quais forem, inicialmente emergem da sua experiência interior, e isso se aplica à espécie como um todo. Suas ideias da sociedade e a cooperação surgem tanto de um ponto de vista biológico quanto espiritual. Conhecimento dado a você no nascimento. O homem reconheceu a importância dos grupos após observar a cooperação dos animais. Suas civilizações são suas interpretações exteriores esplêndidas e criativas dos agrupamentos sociais internos das células do corpo e dos processos cooperativos da natureza que lhe dão vida física. Isso não significa que o intelecto seja menor, mas que usar suas habilidades para ajudá-lo a formar as civilizações físicas, que são os reflexos das civilizações internas mentais, espirituais e biológicas. Você aprende sempre com a natureza e você sempre fará parte dela. Suas buscas para entender o desempenho excelente em qualquer área, seus idealismos, estão todos espiritualmente e biologicamente arraigados. Se muitas das condições que mencionamos neste livro são menos do que ideais em sua sociedade, então você pode, como indivíduo, começar a mudar essas situações. Você faz isso aceitando a firmeza da sua própria personalidade. Você faz isso descartando ideias de indignidade e impotência, não importa quais sejam suas fontes. Você faz isso começando a observar seus próprios impulsos, confiando em sua própria direção. Você começa onde quer que você esteja, no hoje, aqui e agora. Você não se desbruça sobre as condições infelizes em seu ambiente, mas você toma medidas em sua própria vida para expressar suas ideias de qualquer maneira que lhe seja dada. Esses caminhos são numerosos. De um modo geral, por exemplo, se você está seriamente preocupado com uma condição física, vá a um médico, porque suas próprias crenças podem dizer-lhe, caso contrário, assustá-los demais. Comece com exercícios físicos, mas em boas condições, no entanto, e tente resolvê-los por si mesmo. Tente descobrir por que você está incomodado. Quando você tem uma dor de cabeça ou uma simples dor de estômago, ou se você tem um problema crônico, irritante, mas não uma condição grave como problemas com os seios nasais, ou se você tiver febre do feno nessas situações, lembre-se de que seu corpo realmente tem a capacidade de curar a si mesmo. Faça os exercícios do meu livro A Natureza da Sua Realidade Pessoal para descobrir quais condições de natureza mental ou de origem psicológica estão lhe causando angústia. Em vez de tomar uma aspirina para a dor de cabeça, sente-se para baixo, respire calmamente e lembre-se de que você é parte integrante do universo. Permita-se sentir uma sensação de pertencer à natureza. Esse exercício geralmente pode aliviar uma dor de cabeça rapidamente, mas para tal experiência lhe permitirá construir um senso de confiança em seu próprio processo corporal. Examine a literatura que você lê, os programas de televisão que você observa e diga a si mesmo para ignorar as indicações dadas pela fraqueza corporal. Diga a si mesmo para ignorar literatura ou programas que falem com autoridade sobre os instintos assassinos da espécie. Faça um esforço para liberar seu intelecto de tais crenças dificultadoras. Dê uma chance por conta própria às suas habilidades naturais. Se você aprender a confiar em sua integridade básica como pessoa, então você será capaz de avaliar claramente suas habilidades sem exageros ou subestimando-os. Você não sentirá necessidade, digamos, de justificar sua existência, exagerando um dom particular, estabelecendo o desempenho de uma façanha ou arte em particular como um ideal rígido, quando na verdade você pode ser agradavelmente dotado, mas não suficientemente dotado de uma certa capacidade,
de dar-lhe o elogio excepcional que você acha que pode merecer. Por outro lado, há muitas pessoas altamente dotadas que continuamente abaixam suas habilidades e têm medo de dar um pequeno passo em direção à sua expressão. Se você aceitar a retidão da sua vida no universo, então seus ideais serão os que estão de acordo com a sua natureza. Elas terão uma expressão razoavelmente fácil, de modo que se somam à sua própria realização e também para o desenvolvimento da sociedade. Seus impulsos são sua comunicação mais próxima com seu interior, porque no estado de vigília são os impulsos espontâneos em direção à ação, elevando-se desse profundo conhecimento interior de si mesmo que você tem em sonhos. Você nasceu porque teve o impulso de ser. O universo existe porque teve o impulso de existir. Não havia flautista cósmico exterior cantando notas mágicas ou tocando uma sintonia e incitando o universo a existir. A vontade de ser veio de dentro, e esse impulso é repetido até certo ponto em cada impulso, a cada impulso para a ação por parte do homem ou da molécula. Se você não confia na natureza de seus impulsos, então você não confia na natureza de sua vida, na natureza do universo ou na natureza do seu próprio ser. Qualquer animal sabe que não deve desconfiar da natureza da sua própria vida, assim como qualquer criança. A natureza existe em virtude da fé. Os esquilos colhem nozes na fé de que terão provisões, na fé de que a próxima estação chegará e que a primavera seguirá o inverno. Seus impulsos estão imersos na qualidade chamada fé, pois eles os incitam em ação na fé, que no momento para a ação existe. Suas crenças devem interagir com seus impulsos, no entanto, e muitas vezes eles podem corroer essa grande espontaneidade natural benéfica que os impulsos podem proporcionar. Quando falo de impulsos, muitos de vocês automaticamente pensam em impulsos que parecem contraditórios, perigosos ou maus, e isso é porque você está tão convencido da indignidade básica do seu ser. Você tem todo o direito de questionar seus impulsos, de escolher entre eles para avaliá-los, mas você deve estar ciente deles, reconhecer sua existência, pois eles o levarão à sua verdadeira natureza. Isso pode envolver uma longa jornada para alguns de vocês, com seus sistemas de crenças, por muitos de seus impulsos, que agora são resultado da pressão causada por forças perfeitamente normais não reconhecidas no passado. Mas seus impulsos refletem o impulso básico de sua vida. Mesmo que pareçam contraditórios a qualquer momento, em geral eles serão vistos formando padrões construtivos em direção à ação, que apontam mais claramente em direção ao próprio caminho claro para a realização e desenvolvimento. Os atributos naturais se mostram bastante claramente na primeira infância, por exemplo, quando lhe é permitida uma maior liberdade para fazer o que quiser. Quando crianças, algumas pessoas adoram trabalhar com palavras, alguns com imagens, alguns com objetos, alguns shows grandes com grandes habilidades em lidar com seus contemporâneos, enquanto outros, naturalmente, inclinam-se para a solidão e meditações privadas. Olhe para trás em direção ao comportamento impulsivo da sua infância, para aquelas atividades que mais te agradou. Se você pintou quadros, isso não significa que você necessariamente deveria ser um artista. Só você conhece a força desses impulsos, mas se forem intensos e consistentes, então persiga-os. Se você acabar simplesmente achando a pintura como um hobby, que ainda enriquecerá a sua vida e compreensão, ok. Se seus impulsos o conduzem ao relacionamento com os outros, então não deixe medos de indignidade seguirem em seu caminho. É muito importante que você expresse seu idealismo ativamente na medida do possível para que isso aumente seu senso de valor e poder. Tal ação serve como uma salvaguarda para que você não enfatize demais as lacunas que possam existir em si ou na sociedade entre a realidade e a condição ideal. Muitas pessoas querem mudar o mundo para melhor, mas esse ideal parece tão inspirador que elas pensam que não podem fazer nada de progresso, a menos que realizem alguns atos grandes, de grande ousadia ou heroísmo, ou se imaginam em algum lugar político ou religioso de poder, ou que promovam uma revolta ou rebelião. O ideal parece tão remoto e inalcançável que, novamente, às vezes, qualquer meio, por mais repreensivo que seja, eventualmente pode ser justificado. Mudar o mundo para melhor, você deve começar mudando sua própria vida. Aí não tem outro jeito. Você começa aceitando seu próprio valor como parte do universo e concedendo a todos os outros seres o mesmo reconhecimento.
Você começa por honrando a vida em todas as suas formas. Você começa mudando seus pensamentos em relação aos seus contemporâneos, seu país, sua família, seu trabalho, seus companheiros. Seu ideal de amar o próximo como você mesmo, como lhe parece remoto, você pelo menos se absterá absolutamente de matar seu vizinho, e seu vizinho é qualquer outra pessoa diante do planeta. Você não pode amar o seu próximo de fato até que você ame a si mesmo. E se você acredita que é errado amar a si mesmo, então você é realmente incapaz de amar qualquer outra pessoa. Para começar, você reconhecerá sua existência no quadro de natureza, e para fazer isso, você deve reconhecer os vastos processos cooperativos que conectam cada espécie uma com as outras. Se você realmente usa suas prerrogativas como indivíduo em seu país, então você pode exercer muito mais poder na vida diária normal do que você faz agora. Cada vez que você afirma e aperta a sua própria existência, você ajuda os outros. Seus estados mentais são parte da atmosfera psíquica do planeta. Suas civilizações exteriores realmente espelham e refletem as grandes civilizações celulares, para que você tente exteriorizar esse tipo de ordem e criatividade. Muitos de seus avanços tecnológicos, todos eles, aliás, são antes interpretações dos mecanismos internos da natureza, sonar, radar e assim por diante, enquanto você tenta reproduzir fisicamente ou objetivamente as realidades interiores da natureza. Já mencionei civilizações muitas vezes antes, mas às vezes é quase impossível descrever verbalmente civilizações com cheiros, civilizações construídas sobre variações de temperatura, alfabetos de cores, gradações de pressão, todas altamente íntimas e organizadas, mas completamente fora da representação verbal. Você teria que ter materiais adicionais, não verbal, para abordar uma compreensão de tais assuntos. Em suas vidas, quaisquer coisa que você queira é possível, dentro dos contornos da sua natureza, se apenas você entender que é assim. Seção 872. Pode parecer a alguns leitores que o assunto deste livro está longe de qualquer discussão sobre o desenvolvimento específico de habilidades psíquicas. Muitas pessoas escrevem pedindo que eu descreva os métodos adequados para alcançar a projeção astral, por exemplo, ou o avanço psíquico ou o entendimento espiritual. À sua maneira, no entanto, este livro é voltado para trazer à tona o desenvolvimento de tais habilidades, pois não é a falta de métodos que inibe tais atividades. Em vez disso, o progresso psíquico é prejudicado por essas crenças muito negativas que tentamos chamar de atenção sobre elas. Muitos de vocês continuam procurando por algum eu interior espiritual aparentemente remoto em que você pode confiar e procurar ajuda e apoio, mas o tempo todo você desconfia do eu familiar com o qual você tem contato tão íntimo. Você estabelece divisões entre partes do eu que são desnecessárias. Alguns correspondentes escrevem: percebo que sou muito egoísta. Há muitas escolas de progresso espiritual que ensinam a livrar-se da desordem de seus impulsos e desejos. Para deixar de lado, você está em uma busca de uma versão idealizada de um eu maior. Em primeiro lugar, você está em constante mudança e nunca está estático. Há um eu interior nos termos dessas definições, mas aquele eu interior que é a fonte do seu ser atual fala através de seus impulsos. Eles fornecem ímpetos espirituais e biológicos embutidos em direção ao seu ideal, o seu desenvolvimento ideal. Você deve confiar no eu que você é agora. Se você quiser conhecer a si mesmo, em termos mais profundos, você deve começar com seus próprios sentimentos, emoções, desejos, intenções e impulsos. O conhecimento espiritual e a sabedoria psíquica são o resultado natural de um senso de unidade. Novamente, os impulsos são inerentemente bons, tanto espiritual quanto biologicamente. Eles emergem na estrutura 2 do eu interior e são baseados na grande rede interna de comunicação que existe entre todas as espécies de seu planeta. Os impulsos também fornecem o impulso natural para aqueles padrões de comportamento que melhor lhes servem,
De modo que, enquanto certos impulsos podem se concentrar em atividades físicas, digamos, em outras, aparentemente contraditórias, levarão à contemplação silenciosa que certos equilíbrios gerais sejam mantidos. Algumas pessoas estão apenas cientes ou amplamente cientes dos impulsos para a raiva, porque elas inibiram esses impulsos naturais para o amor, que de outra forma moderaria o que pareciam ser desejos agressivos. Quando você começa a confiar em si mesmo, começa a dar como certo, ou pelo menos até certo ponto, que você não confiou em si mesmo ou em seus impulsos no passado. Você pensou que os impulsos eram perigosos, perturbadores ou mesmo maus. Então, quando você começa a aprender a autoconfiança, você reconhece os seus próprios impulsos naturais. Você os experimenta para saber o seu tamanho. Você vê aonde eles levam você em caminhos permitindo-lhe alguma liberdade. Você não segue impulsos através de machucar outras pessoas fisicamente, ou impulsos que lhe peçam isso, ou que parecem estar em contradição direta com as suas crenças presentes, mas você os reconhece. Você tenta descobrir sua fonte. Atrás dele, você quase sempre encontrará um inibido impulso, ou muito deles, que o motivou a se mover em alguma direção ideal. Buscar um amor ou compreensão tão idealizado em sua mente que parecia impossível de alcançar. Você fica com o impulso de atacar. Se você examinar esses estímulos problemáticos, sempre descobrirá que eles surgiram originariamente após um longo processo, um processo no qual você teve medo de dar pequenos passos positivos em direção a algum ideal. Seus próprios impulsos naturais o levam a buscar a realização criativa, a expansão da sua consciência, excursões psíquicas e o conhecimento consciente e a manipulação de seus sonhos. Nenhum método funcionará se você tiver medo de seus próprios impulsos ou da natureza do seu próprio ser. A maioria de vocês entende que tudo o que é está dentro de você, que Deus está dentro da criação, dentro da matéria física e que Ele, entre aspas, não opera simplesmente como algum diretor cósmico fora da realidade. Você deve entender que o eu espiritual também existe dentro do eu físico da mesma maneira. O eu interior também não é remoto. Não está divorciado do seu mais íntimo desejos e assuntos, mas em vez disso se comunica através do seu próprio menor e cada gesto, através do seu menor ideal. Essa sensação de divisão dentro do eu força você a pensar que existe um eu interior remoto, espiritual, sábio, intuitivo, e um ser confuso, oprimido, espiritualmente ignorante ou físico ou inferior fisicamente, que por acaso é o único que com o qual você se identifica. Muitos de vocês acreditam, além disso, que o eu físico tem uma natureza própria má, que seus impulsos, deixados sozinhos, correrão em direção direta oposta ao bem do mundo físico e da sociedade, e voarão em face às verdades espirituais mais profundas da realidade interior. O eu interior, então, torna-se tão idealizado e tão remoto que, por contraste, o eu físico parece apenas o mais ignorante e falho. Diante de tais crenças, o ideal de desenvolvimento psíquico, ou viagem astral, ou conhecimento espiritual, ou mesmo de uma vida sã, parece tão remota que é impossível. Você deve, portanto, começar a celebrar seus próprios ser, a olhar para seus próprios impulsos, como sendo os conectores naturais entre o físico e o não físico. As crianças, confiando em seus impulsos, aprendem a andar, e confiando em seus impulsos, você pode se reencontrar. A consciência é anterior à forma física. A consciência é anterior ao universo físico. A consciência é anterior a todas as manifestações. O impulso de ser, em qualquer termo que você possa entender, é sem começo ou fim. O que você tem em sua espécie física são as manifestações de espécies internas de ser ou agrupamentos criativos originados pela consciência como padrões materiais nos quais a consciência, então, entra em fluxo. Nesses termos, o mundo passou a existir e a espécie apareceu em um quadro de atividade completamente diferente do que é imaginado, e um que não pode ser cientificamente estabelecido, particularmente dentro daqueles limites com os quais a ciência se protegeu. Os padrões da Terra e de suas criaturas eram tão reais antes de suas aparências físicas e muito mais reais do que, digamos, o plano de uma pintura que você pode ter em sua mente.
O universo sempre foi inatamente objetivo em seus termos, com seus planetas e criaturas. Os padrões para todas as espécies sempre existiram sem qualquer arranjo de antes ou depois. Não estou satisfeito com essas analogias, mas às vezes elas são tudo que posso usar para expressar questões tão fora dos canais normais de conhecimento de vocês. É como se então a Terra, com todas as suas espécies, existisse em forma completa, como uma subpintura cósmica, totalmente dimensionada, que gradualmente ganhou vida de uma só vez. Os pássaros não vieram dos répteis. Eles sempre foram pássaros. Eles expressaram um certo tipo de consciência que procurou um certo tipo de forma. Fisicamente, a espécie apareceu, todas as espécies apareceram, da mesma maneira que você pode imaginar todos os elementos de um sonho altamente complicado de repente ganhando vida com propriedades físicas. Imagens mentais, nesses termos agora, existiam antes que como um flash de inspiração cósmica, foram repentinamente dotados em sua plena manifestação física. Nesse sentido, a interpretação da Bíblia está correta. A vida foi dada em estado livre para se desenvolver de acordo com suas condições características. O planeta foi preparado e dotado de vida. A consciência construiu as formas, então a vida existiu dentro da consciência por toda a eternidade. Não havia nenhum ponto no qual produtos químicos ou átomos de repente adquiriram vida, pois eles sempre possuíam a consciência, que é a exigência da vida. Nos termos que você pode entender, todas as espécies das quais vocês estão cientes apareceu mais ou menos de uma vez, porque os padrões mentais atingiram o seu pico. Sua vitalidade era forte o suficiente para formar diferenciação e cooperação dentro da estrutura da matéria. Entendo que parece que as espécies desapareceram, mas novamente você deve se lembrar das probabilidades e de que essas espécies simplesmente desenvolveram-se ao longo dos padrões das terras prováveis. Você é tratando não apenas de um desenvolvimento unilinear da matéria, mas de uma criatividade inimaginável, na qual todas as versões do seu mundo físico existem, cada uma bastante convencido da sua própria natureza física. Há ramificações bastante indizíveis, embora em certos estados de transe ou com a ajuda de um sonho educado você poderá vislumbrar as complicações interiores, as redes de comunicação que conectam a sua terra oficial com outras prováveis. Você escolhe seu tempo, no seu tempo, e você escolhe o seu tempo e foco na realidade de novo e de novo. E a mente mantém uma compreensão interior de muitos desenvolvimentos aparentemente misteriosos envolvendo as espécies. Mesmo as células têm tempo e espaço livres o suficiente para manter uma estrutura íntima de estar dentro do presente, enquanto está cercada por este conhecimento maior de que você pensa como o passado da Terra. Em termos mais amplos, a Terra e todas as suas espécies são criadas em cada momento. Você se pergunta o que deu vida ao primeiro ovo, o que deu a vida primeiro, o ovo ou a semente, ou o que quer que seja. E acho que uma resposta a essa pergunta responderia a maioria das outras. Para a vida, você diz, foi simplesmente transmitida a partir desse ponto. Mas o que dá vida ao ovo ou à semente agora o faz continuar fornecendo esta energia? Imaginar alguma coisa ou uma teoria como o Big Bang te dá uma imensa explosão de energia, né? Que te fala que veio tudo de uma imensa explosão de energia, que de alguma forma se transformou em vida, mas deve se desgastar em algum lugar ao longo da linha. E se assim fosse, a vida estaria cada vez mais fraca. Mas não é. A criança é tão nova e fresca hoje como era a criança de 5 mil anos atrás, e cada primavera é como uma nova primavera. O que dá vida aos produtos químicos agora? Essa é a pergunta mais adequada. Toda a energia é não apenas consciente, mas a fonte de todas as organizações de consciência e todas as formas físicas. Estes quadros de consciência representam um dia em que o mundo dos sonhos, em seus termos, de repente despertou para a plena realidade, tanto quanto em sua materialização física está em causa.
O planeta foi visitado pelo desejo. Havia excursões fantasmagóricas, edifícios mentais, sonhos, civilizações que estão agora se concretizando. Seção 873. De certa forma, você deve ser um praticante, um idealista praticante, se você deseja permanecer um verdadeiro idealista por muito tempo. Você deve dar pequenos passos práticos, muitas vezes quando você preferiria pegar os gigantes. Mas você deve se mover na direção de seus ideais através da ação. Caso contrário, você se sentirá desiludido ou impotente, ou certo novamente de que apenas drásticos, altamente métodos muito drásticos, não os ideais, sem métodos altamente drásticos, seus ideais jamais trarão a realização de um determinado estado ou situação ideal. A vida em todos os níveis de atividade é impulsionada para buscar os ideais, sejam de natureza biológica ou mental. Essa busca automaticamente dá à vida seu entusiasmo e a sensação natural de emoção e drama, desenvolvendo suas próprias habilidades, sejam elas quais forem, explorando e expandindo sua experiência de individualidade. Dá à vida um sentido de propósito, significado e emoção criativa e também contribui para a compreensão e desenvolvimento da sociedade e da espécie. Não basta meditar ou imaginar em sua mente algum objetivo desejado sendo alcançado, se você tiver medo de agir de acordo com os próprios impulsos, às quais suas meditações e imaginações dão origem. Quando você não dá qualquer passo em direção a uma posição ideal, então sua vida torna-se contrária ao seu ideal, para que você encontre uma certa emoção em contemplar a ocorrência de fenômenos naturais, desastres naturais, como o terremoto, por exemplo. Você pode começar para concentrar sua atenção em tais atividades. Você pode contemplar o fim do mundo em vez disso, mas em qualquer caso você será movido por um sentimento de frustração pessoal e talvez por algum grau de vingança, vendo em sua mente a destruição de um mundo que caiu tão longe abaixo das suas expectativas idealizadas. Nenhuma das situações infelizes discutidas neste livro tem algum poder sobre você, no entanto, se você não entender que os eventos não existem por si só. Todos os eventos e situações existem primeiro dentro da mente. Nos níveis mais profundos de comunicação, nenhuma notícia é secreta, seja ou não você o receptor por meio da sua tecnologia. Seus pensamentos, crenças e desejos formam os eventos que você vê na televisão. Se você quer mudar o seu mundo, você deve primeiro mudar seus pensamentos, expectativas e crenças. Se cada leitor deste livro mudasse suas atitudes, embora nenhuma lei tenha sido reescrita, amanhã o mundo teria mudado para melhor. As novas leis viriam. Qualquer nova lei sempre segue a mudança de crença. Não é o caminho ao redor. Não há civilização, nenhum sistema de ciência, arte ou filosofia que não se originou na mente. Quando você fala da boca para fora sobre ideias com as quais você não concorda, você está traindo a si mesmo seus ideais, prejudicando-se até certo ponto e prejudicando também a sociedade, na medida em que você está negando a você e à sociedade o benefício do seu próprio entendimento. Cada pessoa é um idealista. Eu simplesmente quero ajudá-lo a praticar seu idealismo em seus atos na sua vida diária. Cada pessoa viva ajuda a pintar as imagens vivas da civilização como ela existe em qualquer tempo em seus termos. Seja o seu melhor artista. Seus pensamentos, sentimentos e expectativas são como pinceladas vivas com as quais você pinta suas paisagens da vida. Se você fizer o seu melhor em sua própria vida, então você está de fato ajudando a melhorar a qualidade de vida de todos. Seus pensamentos são tão reais quanto flocos de neves, gotas de chuva ou nuvens. Eles se misturam e se fundem com os pensamentos dos outros para formar a vida do homem, fornecendo os vastos elementos mentais a partir dos quais os eventos físicos serão formados. À medida que você aprende a permitir que seus impulsos sejam de liberdade, você então descobrirá sua conexão com sua própria versão idealizada do que a vida deveria ser. Você começará a descobrir que aqueles impulsos espontâneos são basicamente bons e vivificantes como os elementos físicos da Terra, que fornecem o ímpeto para toda a vida biológica.
Além disso, no entanto, esses impulsos novamente conectarão com o impulso original, de onde toda a vida emerge. Você irá descobrir a natureza natural e cooperativa de seus impulsos e você não vai mais acreditar que eles existem como contraditórios ou influências perturbadoras. Seus impulsos fazem parte da grande ação múltipla do ser. Em níveis mais profundos, a parte impulsiva da personalidade está ciente de todas as ações sobre a superfície da Terra. Você está envolvido em um empreendimento cooperativo no qual seu menor impulso tem um significado maior e está intimamente ligado com todas as outras ações. Você tem o poder de mudar sua vida e o mundo para melhor, mas ao fazê-lo você deve novamente reavaliar o que são seus ideais e os métodos que são dignos deles. Ciência e religião, cada um contribui muito para o desenvolvimento dos homens. Eles também devem reavaliar seus ideais e métodos, no entanto. Em termos mais amplos, existem realmente apenas estudos científicos e religiosos. Homens e mulheres, no entanto, e os campos da ciência e da religião seriam sem sentido, sem aqueles indivíduos que acreditassem em suas posições. Como esses homens e mulheres ampliam suas definições de realidade, os campos de ciência e religião devem se expandir. Você deve ser imprudente em busca do ideal, imprudente o suficiente para insistir que cada passo que você dá ao longo do caminho é digno desse ideal. Você compreenderá, se for um idealista praticante, que não o pode matar em nome da paz, pois, se você fizer isso, seus métodos serão de minar automaticamente o seu ideal. A sacralidade da vida e do espírito são um e o mesmo. Você não pode condenar o corpo sem, em última análise, condenar a sua alma. Você não pode condenar a alma sem finalmente condenar o corpo. Eu gostaria que cada um de meus leitores fosse um idealista praticante. Se você será automaticamente tolerante com as e você deve ser automaticamente tolerante com as crenças dos outros. Você não será cruel na busca dos seus próprios ideais. Você vai olhar para cima, para o mundo, com uma compaixão sã, com algum humor, e você vai olhar para a boa intenção básica do homem. Você vai encontrar isso sempre que estiver estando aí. Você descobrirá a sua própria boa intenção básica e verá que sempre foi por trás de todas as suas ações, mesmo aquelas menos adequadas para a busca de seus ideais particulares. Os fins não justificam os meios. Se você aprender essa lição, então sua boa intenção permitirá que você haja de forma eficaz e criativa em sua experiência privada e em seus relacionamentos com os outros. Você mudou crenças que afetarão a atmosfera mental da sua nação e do mundo. Você deve encontrar os eus que você é agora. Reconheça seus impulsos, explore seus significados, confie em si mesmo. E assim você encontrará um poder muito maior de realização e virtude do que você pode hoje supor. Vocês são indivíduos, mas cada um de vocês faz parte da realidade do mundo. Conscientemente, você é geralmente ciente apenas de seus próprios pensamentos, mas esses pensamentos se fundem com os pensamentos de todos os outros no mundo. Você entende o que é televisão. Em outros níveis, no entanto, você carrega uma imagem das notícias do mundo, que é capturada por sinais transmitidos pelas células que compõem toda a matéria viva. Quando você tem um impulso para agir, é seu próprio impulso, mas também faz parte da ação do mundo. Nesses termos, existem sistemas internos do tipo neurológico que fornecem constantes comunicação através de todas as partes do mundo. Se você aceitar o fato de que o homem é basicamente uma criatura boa, então você permite movimentos livres e naturais em sua própria natureza psíquica, e essa natureza brota de seus impulsos e não em oposição a eles. Não há evento na face da Terra em que cada um de vocês não tenha desempenhado algum papel, por menor que seja, por causa da natureza de seus pensamentos, crenças e expectativas. Não há um ato público em que você não esteja da mesma maneira envolvido. Você está intimamente conectado com todos os eventos históricos do seu tempo. Até certo ponto, você participou de colocar um homem na Lua, quer você tenha ou não qualquer conexão com a ocorrência física. Seus pensamentos colocam um homem na Lua com tanta certeza quanto qualquer outro foguete já o fez. Você também pode se envolver agora em uma nova exploração, uma nas quais as civilizações e organizações do homem mudam seu curso, refletindo suas boas intenções e seus ideais. Você pode fazer isso cuidando de cada passo que você dá pessoalmente e sendo idealmente adequado para os fins que você espera alcançar.
Se você fará isso com os seus métodos, você fará com que os seus métodos sejam ligados aos seus ideais. Se você fizer isso, sua vida será automaticamente preenchida com emoção, entusiasmo natural e criatividade. E essas características serão refletidas externamente nos campos sociais, políticos, econômicos e científicos do mundo. Este é um desafio mais que vale muito o esforço. É um desafio que espero que cada leitor aceite. O idealista prático. Quando tudo já foi dito e feito, não há outro caminho. Desejo a vocês um excelente sucesso nessa nova empreitada. Fim do livro.